bem, gravando aqui, pessoal, boa noite. Pessoal que nos assiste em casa depois aqui da nossa live, sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula é sobre uma sessão interativa de perguntas e respostas. Tenho várias perguntas aqui que me mandaram durante a semana, especialmente porque a gente está no meio da jornada do Advogado High Level e a galera vai mandando as perguntas, tirando as dúvidas sobre as aulas. Então a gente vai responder várias dessas perguntas aqui hoje. E acho que essa semana aqui uma das perguntas que eu mais recebi foi sobre as OABs suplementares. Eu não sei se vocês viram, mas eu publiquei nos stories, né, no Instagram, que eu havia recebido aí mais uma vez um e-mail de uma seccional, que é a seccional de Minas Gerais, para fazer inscrição suplementar, porque eles detectaram que eu tenho 5 processos ativos no meu nome, lá em Minas, num interstício de 1 ano. Né? E a gente tem à disposição na nossa lei geral, como é que chama? No Estatuto da OAB e nosso Código de Ética, que dispõe que, né, quando a gente tem 5 processos que a gente patrocina em outro estado, em outra seccional, a gente precisa fazer a OAB suplementar. E isso significa que a gente precisa pagar mais uma anuidade. E aí as pessoas me perguntaram, né, quantas que eu tenho, quantas que eu já tive, quantas anuidades eu pago. E acho que essa pergunta que mais veio durante a semana. E eu vou começar respondendo ela aqui agora. Mas antes, eu queria saber se todo mundo... Quem é que tá participando aí da jornada, hein, gente? Da jornada Advogado High Level. A gente teve uma aula ontem, que foi ao ar. A gente vai ter uma aula amanhã, às 8 horas da manhã. Ó, o Dr. Carlos é grande, Dr. Carlos. Estava conversando aí agora há pouco pelo Instagram, né? Que show. Ó, Monique, isso precisa acabar, né, Monique? É uma piada isso, né, gente? O que eu pago aqui de anuidade não é brincadeira, viu? Muito bem, Dr. Carlos. Pega aí as dicas, agarra aí, porque é importante. O Matheus falou que assistiu, né? Atrasado, mas assistiu. O mais importante é assistir, Matheus. Não deixe de assistir. Ortiz, novo aqui, grande garoto. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. As nossas lives aqui são de terças e quintas. E sempre que você puder, aparece aí, que é bem legal pra gente trocar ideia, trocar figurinha. E então, olha só. ahn, Suplementares, né? As inscrições suplementares. Isso aí eu acho uma sacanagem também, gente, mas não tem jeito. E sabe o que eu fico pensando? Muita gente fala assim pra mim, quando a gente fala, especialmente quando a gente fala das aulas de prospecção ativa, nesse universo dos games e dos esportes eletrônicos. Porque aqui, gente, pra gente, assim, tem oportunidades aqui incríveis, incríveis. Tá? Você só precisa ter um pouquinho de agressividade na hora de prospectar cliente. E essa agressividade não significa que você vai infringir código de ética, estatuto da OAB, não é nada disso. Eu digo no sentido de você ser proativo mesmo, né? De fazer uma prospecção proativa. E eu fico correlacionando na minha cabeça o seguinte: muitos de vocês falam assim para mim, eu tenho medo de fazer prospecção, porque o OAB proíbe, tem muitas restrições, e a gente não pode fazer tal coisa, e não pode fazer tal coisa. E normalmente é aquilo que a gente sempre ouviu dos professores na faculdade, né? E aí eu fico recebendo essas cartinhas da OAB. Faça a sua inscrição suplementar sob pena de processo disciplinar. Na minha cabeça, o que se passa é que para a OAB, quanto mais advogado tem, para ela é melhor. Especialmente advogado contribuinte, que paga a anuidade. Ele, por que você correlaciona isso com o processo disciplinar, né, por prospecção ativa? Porque as pessoas têm medo de fazer prospecção ativa e tomar um gancho da OAB. Tomar um gancho no sentido de ser suspenso, de ter a OAB cancelada. E galera, isso não acontece, tá? Por conta de prospecção. A menos que você seja reincidente, que, enfim, vai reincidir ali em várias faltas graves, né? E mesmo sendo advertido, admoestado, ainda assim continua fazendo algo que é errado. Eu faço isso há 16 anos na minha prospecção ativa. Nunca fui sequer advertido pela OAB. Né? E na minha cabeça o que se passa é, para a OAB, quanto mais advogado inscrito, é melhor, porque mais ela recebe. Né? Então isso daqui na minha cabeça é essa lógica que entra. Né? Quanto mais a galera paga, para a OAB é melhor. Por isso que ela não quer suspender ninguém, por isso que ela segura para não excluir ninguém dos quadros da OAB. Tem tudo bem, que tem toda aquela lógica, né? Mas que a gente quer menos advogado, tá cheio de estudante, vamos dificultar a prova. Mas eles ganham na prova também, né? Então tem toda essa lógica aí por trás.
Matheus, mas aí se você tiver 5 processos, tá? Mas ó, eu vou explicar uma coisa para vocês, gente. Qual que é o grande lance? E a gente teve que estruturar o escritório por causa disso. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, se eu não tivesse feito o que eu fiz, hoje muito provavelmente eu pagaria aí umas, sei lá, umas 12, 13, 15 OABs diferentes, né? Seriam 15 anuidades. Eu espero terminar os processos, né? Eu cancelo a OAB depois da suplementar. Eu já tive inscrição em 10, 12 estados. Tá? E para que a gente não incidisse nisso recorrentemente, o que a gente faz? A gente pega os correspondentes locais e passa os processos para que as publicações saiam em nome dele. Aí a gente faz subestabelecimento, né? Com reserva de poderes, e também a gente tem um subestabelecimento ali pronto para que eventualmente a gente possa. É uma carta de revogação de poderes, né, do cliente, para que eventualmente possa revogar os poderes do colega, né? Mas isso fica guardado, é uma precaução que a gente tem. Mas é sempre importante a gente ter em mente que para que você não precise ficar pagando, né, todas essas OABs, você tem a opção de colocar os correspondentes para atuarem e para pelo menos receber as publicações em nome deles. Né? E você tira aquela massa de demandas do seu nome e você não precisa cair nessa vala comum aí de ficar pagando a OAB. Porque lá no escritório, a gente paga a OAB do escritório, que é da pessoa jurídica, que sai, acho que, sei lá, 1.300, R$ 1.400, é a mais cara que tem. Aí tem a OAB pessoal, de São Paulo, que também está na casa de mil e poucos reais. Aí eu tenho a OAB do Rio de Janeiro, eu tenho a OAB da Bahia, se eu não me engano. Agora eu vou ter que fazer inscrição em Minas Gerais. Então são 4, 5 OABs que eu pago hoje. Né? São 4, 5 anuidades que eu pago. E aí, quando possível, eu vou cancelando, né? A do Rio de Janeiro é que eu não consigo cancelar. Quando parece que vai começar a diminuir, as demandas aumentam e aí eu não consigo cancelar. E é assim. E, gente, isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Fora ter que pagar nessa anuidade, querendo ou não, a OAB ela oferece uma estrutura mínima para a gente, né? Para nós advogados. Ela oferece. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E isso também representa um sucesso da nossa parte. Porque você atua em todo esse mercado, você expandiu a sua advocacia e isso é altamente relevante, isso é satisfatório, né? E é difícil você encontrar advogados que têm essas OABs suplementares ou que têm problemas parecidos com esse que eu tenho. Tem advogado muito famoso aí que tem só uma OAB principal dele, talvez uma suplementar, né? E é muito famoso em outra área. Mas por que ele tem essa limitação aí de inscrição em outros estados? Porque muitas vezes as causas que ele atua são causas locais, são processos locais, só do estado que ele trabalha. E normalmente são ações de massa, né? Agora, nesse nicho de mercado que a gente aqui nos games, esportes eletrônicos, a gente tem todo esse panorama aqui geral, né, Brasilzão afora, porque os atletas, os consumidores, os players desse mercado, eles estão espalhados por aí. Estão cada um no lugar. Cada um no lugar. E as demandas normalmente vão ali de acordo com o domicílio do réu, né? Depende da competência, dependendo da matéria, né? Se é trabalhista, se é civil, se é criminal, enfim. A gente tem todas essas questões de competência territorial, né? Então as ações normalmente vão ser ali em loco e a gente tem essa atuação. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem ações que a gente pegou aqui recentes, tá? De streamers que são clientes aqui do escritório, que teve assim uma alta repercussão, ele acabou sendo atacado aí por muita gente e a gente quebrou o sigilo telemático. Foram 271 perfis, olha que louco, 271 perfis. E a gente, enfim, encontrou ali pelo menos umas 30 operadoras de telefonia e essas pessoas que atacaram eles estão espalhadas pelo Brasil inteiro. As ações vão ser no domicílio dos réus. Olha que louco. Na hora que você pega um streamer, por exemplo, de jogo eletrônico, quando você pega, por exemplo, um atleta que é streamer, ou você pega só um streamer que só faz isso também, você tem essa possibilidade de trabalhar nessa amplitude toda, né? Mas não é de todo um modo ruim, não, tá, gente? Essa questão de você ter OABs suplementares, até porque você tem benefícios locais também, né? No Rio de Janeiro, eu me lembro que teve uma época, especialmente plano de saúde, né? Que eu cotei, né, um plano de saúde que eu ia mudar o meu, e aí eu cotei com a OAB do Rio de Janeiro também. E foi mais vantajoso pegar uma OAB do Rio de Janeiro, que tinha um amplo atendimento, né? E eu
preço, o custo estava mais em conta. Então eu fiquei aí por um tempo com o plano da OAB do Rio de Janeiro, né? E eu tô aqui em São Paulo. Então a gente tem esses benefícios, querendo ou não, tá? Show de bola, vai, vamos lá que eu quero ver as perguntas que estão mandando aqui. Vi que o Ortiz já mandou uma pergunta aqui, por onde começar? Estou no 7º semestre da faculdade. O Charles falou, estou advogando atualmente em 3 áreas, consumidor, previdenciário e trabalhista. Mais rentável por enquanto são as 2 primeiras, consumidor e previdenciário. Show de bola, Charles. Aí o Carlos comentou, né, que tem pouco suporte no estado dele. Muito bem. Tinha alguém que mandou uma pergunta aqui logo no comecinho. Quem que foi? O Rafa Torres. O atleta profissional de esporte eletrônico tem direito à cláusula compensatória esportiva em analogia ao jogador de futebol? Boa noite. Show de bola. Abri aqui com uma pergunta bem peculiar do mercado de esportes eletrônicos. E o que vocês acham? Vamos colocar essa pergunta aqui. Vamos colocar essa pergunta aqui em pauta. O que vocês acham? Atleta de esportes eletrônicos tem ou não tem direito à cláusula compensatória? Quem acha que sim aí, comenta um sim aí. Quem acha que não, comenta um não. Vamos ver. Essa pergunta aqui do colega do Rafa, a gente fez jurisprudência, viu, gente? Em relação à cláusula compensatória, aqui no cenário dos esportes eletrônicos. E sabe o que é interessante? Na antiga Lei Geral do Esporte, que era a Lei Pelé, que ela não foi revogada, ela foi apenas derrogada, ela tinha um artigo, que era o artigo 94, ela falava assim, que a cláusula compensatória ela é obrigatória para o futebol e facultativa para todas as outras modalidades. Isso significa que para os esportes eletrônicos, em tese, também seria facultativa. No mercado dos esportes eletrônicos, o que acontece? Normalmente, os times, os clubes, colocam a cláusula indenizatória em favor deles e eles deixam de estipular a cláusula compensatória em favor do atleta. Ou seja, eles omitem aquilo ali. E tanto na lei anterior como na lei nova, a gente tem a previsão da cláusula compensatória, ainda que facultativa na lei anterior, hoje já é obrigatória a presença dela. Mas a gente conseguiu construir uma jurisprudência no seguinte sentido. Ainda que faltasse a cláusula compensatória no contrato, a gente pedia a fixação dessa cláusula por disposição legal, porque a lei obrigava que tivesse essa cláusula. No 94 falava que era facultativo, e a gente questionava isso. Porque se a empresa dizia assim, olha, eu quero a cláusula indenizatória para mim, mas eu acho que é facultativa para a parte contrária, pô, a gente tem uma questão de falta de isonomia na aplicação da lei, né? A lei vale para um, não vale para o outro. E aí os juízes fixavam. E começaram a fixar a cláusula compensatória por disposição legal. E olha, isso, gente, presta atenção, isso dá uma grana, porque os times, eles contam com a ausência dessa cláusula. E aí o que eles fazem? Eles falam assim, ó, jogador, você vai ficar aqui comigo 3 anos, vou te amarrar aqui 3 anos. E se você for mandado embora, eu não preciso te pagar nada, só que sai eventualmente tuas verbas rescisórias. Mas, se você resolver sair, eu vou cobrar a cláusula indenizatória de você. Olha que sacanagem, olha que sacanagem. E aí o que a gente fazia? Os atletas vinham até o escritório e falavam, olha, eles me demitiram aqui, que 6 meses, faltam 2 anos e meio para eu terminar meu contrato. Aí a gente pedia a fixação da cláusula compensatória e a empresa tem que pagar 2 anos e meio de salário para o atleta. Olha que louco. Às vezes o cara ficava 6 meses na empresa, no time. Isso dá uns honorários fenomenais, porque você fica com 30%. Né? Você pega um valor mínimo aí do atleta, sei lá, você pega um salário de 5 mil reais. Vou fazer um cálculo rápido aqui de padaria. 5 mil reais um salário. 2 anos e meio. Dá mais ou menos uns 30 meses, né? 5 mil reais de salário. Vezes os 30 dá 150 mil reais. 150 mil reais. Vezes os 30%. Ó, dá 45 mil de honorários. Isso trabalhista, tá?
Uma ação que você não precisa nem produzir prova testemunhal. É tudo prova documental. Você entra pedindo a fixação da cláusula. Uma petição inicial de 3 folhas. R$ 45.000. Agora imagina isso, amplia. Porque quando vem um atleta, vem 2, vem 5, vem 7. Porque às vezes vem a line inteira é dispensada e estava contratada do mesmo critério. Olha que louco. A gente se divertiu bastante quando a gente pegou as ações contra o Cruzeiro lá, que foram 45, 50 reclamações trabalhistas de uma vez, assim, numa leva só. Tudo com cláusula compensatória que foi fixada judicialmente. Aí depois vocês ficam me perguntando, né? Ah, mas será que dá pra tirar R$ 100.000 aí por ano? Pô, R$ 100.000 você tira no processo, gente. Dessa natureza. Quem que falou aqui que fazia trabalhista, mas não era rentável? O colega que falou aqui, o Charles, né? Falou, estou divulgando em 3 áreas, consumidor, previdenciário e trabalhista, as mais rentáveis por enquanto. As 2 primeiras, consumidor e previdenciário. Fantástico. Trabalhista aqui também é muito rentável, Charles. E consumidor também, né? Consumidor também, cara. Por incrível que pareça, as pessoas estão acostumadas aí com açõezinhas de JEC, né? Para relação de consumo, mas aqui no cenário gamer ele é um pouquinho diferente. Especialmente quando a gente tem aqui as ações de banimento de conta, que são ações muito específicas. Então, essas ações, elas também, quando a gente entra numa recorrência, que elas vão se tornando altamente lucrativas, tá? Porque você cobra no começo e você pode tirar um percentual final também. Ó, o Charles. Cidade pequena, doutor, as pessoas têm medo de ajuizar a ação. Mas, Charles, é engraçado, né, cara? Porque quando você trabalha assim, no mercado digital, né, assim, nesse nicho que a gente atua, você não vai ter a limitação da cidade, tá? Você vai ter, assim, uma expansão da tua advocacia que vai acontecer o que aconteceu comigo. Gente, em Minas Gerais, as ações que eu tenho lá são ações que elas estão distribuídas aí pelo estado de Minas Gerais, né? E são cíveis, ações trabalhistas, enfim. E elas estão distribuídas pelo estado inteiro. E tem cidades pequenas, tem algumas que estão em BH, elas superam o número de 5, né? Mas elas estão distribuídas por ali. E são de boa parte dos clientes que eu sequer conheço. Né? Eu converso com eles tudo pela internet. Google Ads, quem que falou do Google Ads? Dr. Carlos, né, que perguntou aqui. Ó, primeiro eu faço captação com leads no Google Ads. Qual o melhor caminho para captação ativa que recomendaria para essa área de games? Ó, o Google Ads, ele é importante, tá? Ele é muito importante para muitos nichos. Aqui pra gente, ele funciona, mas ele não funciona muito. Sabe por quê? Porque a maior parte dessa galera, ela está conectada nas redes sociais. Eles procuram, né? Eles podem procurar advogado no Google, podem procurar em outras páginas de busca, mas eles são muito antenados em redes sociais. Né? Então, o que eles compartilham, o que eles veem, eles estão mais atentos ali. Então, uma das primeiras formas é você trabalhar, por exemplo, o impulsionamento nas redes sociais de publicações específicas. Mas eu recomendo sempre fazer teste, tá, gente? Sempre façam testes, porque para você, dependendo de como você fizer a construção da ferramenta, formatar a ferramenta, pode ser que você consiga ter resultados melhores num em detrimento do outro, né? Mas sempre façam testes, tá? E não precisa investir muito dinheiro. Você pode colocar, sei lá, R$ 30 em cada um. R$ 30 no Google, R$ 30 no Instagram, no Facebook. Porque aí você faz um teste. Você vê a qualidade do material que você postou lá, que você colocou, né, e o resultado que você teve. É por isso que isso dá trabalho de fazer, porque você precisa analisar os dados. Né? O grande trabalho que dá pra gente é isso. E aí na advocacia você fala, puxa, mas eu tenho que advogar, eu tenho que vender serviço, eu tenho que executar o serviço, eu tenho que captar o cliente, para aprender sobre Google. É muito trabalhoso. E aí a gente sempre recomenda, né? O que a gente recomenda aqui, gente, na comunidade, é sempre a inteligência coletiva que a gente analisa. Porque a gente vê assim, o que as pessoas da comunidade estão fazendo está dando mais certo e aquilo que está menos certo. Não é que dá errado, né? É o que dá menos certo naquele momento. E a gente vê que as redes sociais elas funcionam mais para essa finalidade de prospecção.
Mas não deixem de tentar, se vocês acharem que devem tentar, pelo Google, tá? Isso é bem importante, isso é bem importante. Olha o que o Matheus falou, que legal. Eu prefiro fazer a captação simples, corpo a corpo, com as organizações e players nas redes sociais. Fantástico. Fantástico, Matheus. E é assim mesmo. E essa é a prospecção ativa que a gente chama de, entre aspas, aqui, agressiva, né? Que é o corpo a corpo. É chamar mesmo o pessoal, conversar, não precisa captar, angariar, né? No sentido de oferecer serviços por preços, né, promocionais. Isso nunca façam, tá? Mas você pode, por exemplo, puxar um assunto, chamar para um papo, conversar, depois se apresenta como advogado, não tem problema. Olha que legal a pergunta do Dr. Carlos Arnaldo aqui. Ele falou assim: isso talvez seja o problema, a dúvida de todo mundo, hein, gente? Tenho dois bons clientes que já estão estabelecidos no mercado. Um é pro player de uma grande organização no Brasil e o outro um youtuber grande. Mas não tenho muita noção de cobrar para uma eventual assessoria. O que recomendaria? Carlos, aqui depende muito das demandas atuais que eles têm, tá? A gente, como advogado, que a gente tem que ter sempre em mente, gente, é o seguinte: o cliente ele vai ter momentos que ele vai ter um aumento de demanda e vai ter momentos que ele vai ter uma queda da demanda. E vai ter momentos que ele não tem nada. Você pode tentar vincular ele nos momentos que ele não tem nada, um pagamento baixinho, pequenininho, porque você não está trabalhando, você não presta serviço, mas você manteve ele amarrado ali a um contrato. Ou você pode não cobrar, mas você tem que sempre estar do lado, sempre tem que estar presente, tá? Porque na hora que ele precisar, ele volta e, enfim, ele te contrata de novo para um novo serviço. No escritório, o que a gente costuma fazer? Eu chamo isso de produtificação de serviços. O que é você produtificar os seus serviços? É você tornar o serviço um produto. E o que é um produto? É um pacote. Então, você vira para o streamer, ou para o youtuber, ou para o jogador. O jogador, por exemplo, ele teria algumas demandas aí mais pontuais no sentido de patrocínio, ele teria demandas pontuais aí com premiações que ele poderia receber ou não, negociação com novos times, negociação com um agente esportivo, negociação com uma agência de talentos. Eles são muito assediados por essas coisas. E o advogado assessora o jogador nesse trajeto inteiro. Agora, quando você tem, por exemplo, uma organização, é diferente, porque eles têm uma demanda recorrente. E bem recorrente. E isso aqui traz para a gente também um trabalho mais difícil. Então você vai ter contrato o tempo inteiro, com um jogador que entra, com um jogador que sai. Você vai ter contrato o tempo inteiro com patrocinador, com as redes sociais que você vai precisar, enfim, muitas vezes atuar em ações específicas ali. Quando as contas são bloqueadas, são banidas. Isso falo das redes sociais, tá, do time, porque o time ele recebe muitos patrocínios. Qual que é a lógica? Ele recebe patrocínio e o patrocinador fala assim, olha, eu quero que você impulsione isso daqui, né, nas tuas redes sociais. E eles têm os públicos específicos, né? E aí o time vai lá e patrocina. Só que muitas vezes viola as políticas lá da empresa, né? Do Facebook, do Google, do Instagram, do Twitter. E eles bloqueiam a conta a conta de AdWords, né? E aí a gente atua nessas ações também. E os times têm as questões relativas a Game House, Game Office, que você precisa fazer obrigatoriamente ali as adaptações das políticas da Game House. Né? Tem que ter um regimento interno obrigatoriamente. As questões relativas aos torneios e campeonatos. As questões relativas ao quadro societário da empresa, porque às vezes entra um investidor. Às vezes um patrocinador vai dar uma grana pesada e ele quer uma cota da empresa, mas ele não quer entrar no contrato social. Aí você tem que entender como fazer um acordo ali societário que seja válido. Enfim, você vai ter uma demanda aqui infinita. É como uma empresa, uma pessoa jurídica de direito privado, é uma empresa. E vai demandar muito serviço de vocês. Ó, a doutora Luana está aqui. A doutora Luana ela trabalha com muitos times. Isso é muito comum. E ela é expert gold aqui da comunidade. É o cargo mais alto que a gente tem aqui na comunidade, gente. Né, doutora? Ó a doutora Luana aí, ó. Ó, pela corzinha do nome dela aqui no chat, vocês percebem, né? Que legal, que legal. Obrigado pela presença aí, doutora. Enfim, gente, a gente tem todas essas demandas aqui, quando a gente fala de times, né?
Então, o que eu costumo fazer aqui, voltando na pergunta do colega? Fazer a produtificação dos serviços é você oferecer um pacote para o time dizendo assim, olha time, eu sei que você muito provavelmente tem tais demandas, como a gente já conversou, provavelmente você vai ter tais demandas, né? Porque isso faz parte do caminho aqui que você pretende seguir na sua trajetória. Então, eu tenho um pacote de serviços que ele contempla aqui, por exemplo, 2 ações judiciais, 5 horas de consultoria, uma atuação em, sei lá, situações de relativas aqui à justiça disciplinar de campeonatos oficiais, 2 notificações extrajudiciais por mês, revisão de 2 contratos, enfim, você vai colocar ali alguns serviços que a empresa muito provavelmente vai precisar. E aí você coloca um preço nesse pacote de serviços. 3 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil. Quando os times são novos, eles falam assim para mim, olha, eu quero estruturar o meu time, eu tenho um preço fixo, que a gente tem um pacote de contratos, um pack de contratos, que é um preço único ali, né, para fazer aqueles contratos. Depois começa uma consultoria mensal. Então a gente cobra 10 mil para fazer todos os contratos que precisa fazer. Quando o time ele é estruturado, ele é formado. E aí depois tem uma recorrência de valores mensais, e aí a gente cobra por mês. Aí é valores recorrentes. E tudo vai depender do tamanho da empresa. Os pacotes começam com 3 mil e vão para, enfim, até o infinito. E a gente oferece a opção de hora de trabalho por hora, né, que é o timing sheet, que a gente chama. A tabela aqui de São Paulo é 650, 700 reais, alguma coisa assim, a hora trabalhada. E aí a gente vai incluindo cada hora trabalhada, o e-mail que eles mandam, né, uma mensagem de WhatsApp, eu já começo a calcular isso. Então é uma outra forma de se fazer. Mas pensa nisso daqui, viu, doutor Carlos, porque é uma das formas aqui que você tem de conseguir oferecer aqui algumas formas alternativas de cobrança. Normalmente os advogados o que fazem? Chegam lá e oferecem um valor cheio, um pacote cheio. Sei lá, cobra aqui, sei lá, 20 mil reais. Aí a pessoa assusta. Muitas vezes a pessoa assusta. Porque aí você tem que ter uma certa técnica na venda. Você tem que fazer a ancoragem de preço certa, no momento certo. Ancoragem de preço é indispensável. Se você não fizer, dificilmente você vai conseguir vender. Tudo isso a gente está falando na jornada, viu, gente? Tudo isso a gente vai falar na jornada. Então não percam, viu? A doutora Luana, aprendendo sempre, né? Não importa o quanto a gente atue, sempre temos muito ainda a aprender com os colegas. Não perca uma aula. Eu faço full service jurídico e ainda ofereço diferencial, que é gestão e planejamento de negócio. Isso é fantástico. Esse é um serviço que a doutora Luana inventou, ela e o Marcos, que faz muita diferença para o mercado. Eles conseguiram pegar um nicho de demanda, que era uma demanda emergente, que era justamente essa assessoria, né, esse planejamento de negócios. E eles têm a Staff Guild hoje, né, que é uma outra empresa paralela. E é muito legal isso. Dá muito serviço. É isso que eu falo, né, gente? Quando você começa, as pessoas, quando elas começam a trabalhar, começam a frequentar a comunidade, começam a frequentar as aulas, vocês vão tendo ideias naturais na cabeça de vocês. Às vezes é uma aula, cara, que precisa pra dar um estalo, assim, pra você virar a chave na tua cabeça e falar, cara, isso faz sentido. E você vai e executa. Porque isso aqui é ambiente. Ambiente tem pessoas trazem ideias. E as ideias para você vão virar execuções. E a execução vai virar dinheiro. E a Luana acabou de falar aqui, ó. Aprendendo sempre, não importa o quanto a gente atue. É exatamente esse o raciocínio dela. Às vezes ela pode jogar, ela pode estar jogando aqui agora. Mas às vezes, sei lá, uma frase que a gente fala aqui, de repente, para ela, mais um estalo, ela, enfim, vira uma outra chave. E assim vai. Olha o que ela falou aqui, ó. É onde a maioria dos times fecha, né, no planejamento de negócios, porque a redação do contrato é algo corriqueiro. Mas entender sobre a parte administrativa, precisa conhecer muito bem o mercado para fazer. Tá vendo? É um diferencial. Esse é um diferencial. Ela entendeu a dor do time, entendeu o que ele precisa e ofereceu esse serviço.
Ela falou aqui, ó, tô voltando à grade do curso de extensão de gameologia, mas tô prestando atenção. Mas é isso, né? E com vocês a mesma coisa, né, galera? Quem tá aqui hoje, quem vai assistir a gente no YouTube depois, é mais ou menos isso, né? Você, sei lá, você ouve a gente falando aqui, ouve a pergunta do colega, e às vezes é um estalo que dá e, cara, vira a chave. Isso é importante. Isso acontece com todo mundo, tá? Isso acontece com todo mundo. Deixa eu ver se tem alguma resposta aqui que eu não respondi. O Charles perguntou assim: a competência dessas ações, se não houver justiça desportiva no Estado, a juíza na justiça do trabalho mesmo? Essa daqui é uma pergunta interessante, hein? Justiça desportiva. Alguém aí já atuou na justiça desportiva alguma vez? Comentei no chat, quero ver se alguém já atuou na justiça desportiva. Ó, o Rafa Torres falou assim, ó. Justiça desportiva é mais para caso disciplinar. É exatamente isso. Já atuei num caso único de doping. E aí tem uma diferença ainda, hein? A gente tem os tribunais de justiça antidopagem, que são específicos para julgar as questões relativas a doping, e a gente tem a justiça desportiva da modalidade, que é para os casos disciplinares. Então são coisas diferentes, são competências diferentes. Boa, doutor Paulo. Aqui, ó, o doutor Paulo falou assim, ó, ainda não atuei, né? Mas a justiça esportiva não é um órgão administrativo? É exatamente isso. A justiça esportiva, gente, se vocês forem lá no artigo 94 da Constituição Federal, vocês vão perceber que ela não faz parte do Poder Judiciário. 94, 93, algum desses dois artigos aí. Ela não faz parte do rol do Poder Judiciário. Olha que interessante. Sabe onde é criada a justiça esportiva, gente? No contrato social, no estatuto social, normalmente das federações ou confederações esportivas. Olha que louco. Aí o Rafa Torres pergunta assim, ó, o caso de banimento seria na justiça comum, né, na justiça civil? Quem responde essa aí? Quem acha que é na justiça comum e quem acha que é na justiça esportiva? Legal. A maioria tá fiada aqui, a maioria tá fiada. Hoje eu... A doutora Lana falou assim, a doutora Flávia tinha que estar aqui para responder essa pergunta. A doutora Flávia, ela é especialista hoje nessas questões de banimento de conta, né? E banimento de conta é muito delicado de atuar, viu, gente? As pessoas pensam que são ações muito simplesinhas, muito facinhas, mas elas têm a sua grande complexidade, tá? Porque aqui, quando a gente fala em banimento de conta, depende muito do motivo, depende da tese, então tem que tomar um certo cuidado. Porque a gente não fala um jogo único com regra única, né? Não é tipo o futebol, que tem uma regra única para o futebol. Aqui a gente tem 830 mil títulos de jogos. Então, quando a gente fala em ações de banimento, em primeiro lugar, a gente precisa entender qual jogo a gente está falando. Em segundo lugar, quais são as regras desse jogo. Em terceiro lugar, qual foi o motivo. Qual vai ser a tese que você vai adotar. Qual a pergunta dos colegas aqui? O Jackson perguntou assim, ó. Acredito que a competência para ajuizamento direto no JEC dependeria do valor do inventário do player. Mais ou menos, Jackson, porque aqui a gente tem algumas outras complexidades no JEC. Dependendo do motivo do banimento, a gente não entraria nem na questão econômica, do valor dos 40 salários mínimos, etc. Porque tem muitas ações que elas são específicas e demandam provas técnicas. Então, a depender aqui da natureza da ação, do banimento, do porquê do bloqueio, isso pode trazer uma complexidade, né? E atuando assim por empresa, eu posso falar isso assim com propriedade.
É muito fácil a empresa chegar numa audiência no JEC e trazer assim um calhamaço de logs, que são logs de conexão, né? E são provas técnicas, que o juiz não vai entender absolutamente nada. E se na sua defesa você fala assim, ó, a prova do ato ilícito cometido pelo consumidor está aqui. O juiz não vai entender. Ele vai precisar nomear uma perícia. E aí ele não pode, porque ele está no JEC. O que o juiz faz? Extingue a ação por incompetência em razão da matéria. Aí obriga o consumidor a ir para a justiça comum. Entendeu? Olha o que a doutora Olana falou aqui que interessante. Pegamos uma contestação da Riot com 900 páginas de provas. 900 páginas de provas. Show, Jackson, show. Deu para entender, né? Olha o que a doutora Olana falou. 900 páginas, gente. É muita coisa. É muita coisa. E para a empresa é fácil, né? Fazer essa defesa. Agora imagina você, né, fazer uma réplica em cima dessa defesa de 900, com 900 laudas aí de documentos. É muita coisa, né? Isso dá muito trabalho. É por isso que você tem que acertar na tese, porque nem o juiz vai ler. E se você acerta na tese, se você entende a dinâmica da distribuição dos ônus da prova, a questão da inversão do ônus da prova, tudo isso beneficia, né? Tudo isso beneficia. Olha lá, a doutora Luna mandou a tese da máfia processual. Tem uma tese, agora eu me esqueci agora o nome, gente. Puxa vida, não é nem em latim. É em inglês, que os americanos usam muito isso. Como é que chama? Eles usam muito no direito penal aqui no Brasil, que é quando você junta assim um calhamaço de documentos, que ele não tem nada a ver, não vai fazer prova de absolutamente nada, mas se junta aquilo para fazer volume e confundir ali a atuação, seja do Ministério Público, seja da Defesa, enfim. Conturbação não, doutora, não me lembro, putz, não vou lembrar agora o nome. Na hora que me vier na cabeça eu falo, Não era dumping processual. Se alguém tiver com o Google aberto aí, procura dumping processual. Vejam se é isso. Eu não me lembro exatamente. Mas na hora que eu lembrar, eu vou falar. Mas enfim, aqui é importante acertar a tese, sabe, do banimento, do bloqueio. Porque pode ser por uso de hack, pode ser por uso de cheat, pode ser comércio de contas. Tudo vai depender da política da empresa. Isso tem que ser assertivo. E tem que adequar essa tese também ao Código de Defesa do Consumidor, eventualmente aqui ao direito civil, né? Via de regra, CDC, tá? Que a gente precisa ver se foi falha no produto, falha no serviço, defeito. Tem que ver o que foi. Porque é isso que vai definir aqui, né, o acerto da tese. Por isso que a gente tem que fazer a subsunção do fato à norma de uma maneira bastante adequada, né? Olha que legal, olha que legal. Isso, Lucas, é isso aí. É document dump. É isso mesmo. Show de bola, Lucas. Ó, o Lucas Dória colocou aqui no chat. Document dump. Pesquisem sobre isso depois. É uma tese que, enfim, adotou no direito processual penal brasileiro. A gente já estende esse document dumping para tudo o resto, por analogia, porque faz o mesmo sentido, tá? Ó, doutora Luana, já usa essa terminologia aí na sua peça, tá? Porque é bastante interessante. Não tem muita jurisprudência sobre isso ainda, não tem muitas teses, algumas doutrinas já começaram a falar, mas é uma coisa relativamente nova, assim, tá? Mas é altamente poderoso esse argumento, né? Então vale a pena vocês terem isso, né, na ponta da língua, porque faz muito sentido nesse exemplo que a Luana deu, né? 900 páginas de documento. Mas será que são documentos úteis para provar os determinados fatos lá que eles estão alegando? A gente tem que ter esse rigor na prova. Guardem esse nome aí, esse nome é importante.
Show. Olha que aula legal hoje. Olha que encontro legal. Eu tinha separado aqui umas 20 perguntas. Eu tinha mais de 60 perguntas aqui. É isso aí, Paulo, é isso aí. O autor Paulo falou, é uma forma de induzir o juiz a erro, mesmo tentando tumultuar o processo. É o tumulto processual, é exatamente isso. Mas olha que legal. Eu separei aqui umas 20 perguntas para responder. Não consegui perguntar nada, né, reproduzir nenhuma pergunta, porque todas as interações vieram aqui do chat. Olha que bacana o nosso encontro. São esses encontros que eu curto. Mas deixa eu pegar uma pergunta aqui, pelo menos uma ou duas, pra gente responder. Que horas são? Ah, já passou. Nossos encontros aqui, ó, pra quem é novo, a gente normalmente tem encontros de 45, 50 minutinhos, tá? Deixa eu pegar uma pergunta aqui pra gente ver. Deixa eu ver uma legal. Ah, tem uma pergunta aqui que é interessante. Deixa eu copiar essa daqui. O colega fala, né, de como se estivesse iniciando aqui na carreira, né? Ele fala assim, eu gostaria de saber se precisaria de algum investimento, um incentivo, né, financeiro inicial para divulgar nos games. Isso é interessante para quem começa, para quem migra, para quem sai de um escritório, vai abrir o seu, porque uma das preocupações que a gente sempre tem, né, gente, é você saber se você vai demorar para ter uma rentabilidade no escritório e o quanto você vai gastar, o quanto você vai ter de despesa. É uma preocupação que todo mundo tem, seja quem começa, seja quem está numa transição de carreira. Isso é sempre importante a gente ter em mente para calcular, né? E aqui, nesse mercado, a gente tem um diferencial. Eu estava até conversando isso hoje num podcast que eu fui com um advogado que também é um colega, o Renan Fará, e a gente estava debatendo justamente sobre isso, né? Escritório físico, quando você tem escritório físico, você pega um cliente que é uma empresa tradicional, uma empresa de comércio, de indústria, né? Ou é um cliente que vai, enfim, investir uma quantidade de demandas no escritório do advogado. O cliente ele quer sentar com o advogado, ele quer tomar um cafezinho, ele quer ver a estrutura que o advogado tem, né? Os clientes querem isso, uma boa parte deles desse mercado tradicional. Aqui, pra gente, isso é completamente diferente. Isso é completamente diferente. Você já até dispensaria o escritório físico. E eu não falo isso assim para que vocês não tenham um escritório físico, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim no início, num start que você der. Não tenham essa preocupação de ter um escritório físico, porque as grandes empresas que já me consultaram, gente, elas dão valor para uma coisa chamada tempo. Elas querem tempo. Ela não quer se deslocar até o seu escritório para saber se, enfim, o teu escritório é bonito, se não é. Eles querem olhar para a tua cara, por meio de uma câmera, por meio de, enfim, qualquer lugar que você se conecte, no Discord, no Google Meet, quer olhar para a tua cara, entender se você consegue falar a língua deles e se você vai conseguir resolver os problemas deles. É isso que as grandes empresas desse nicho de mercado que a gente trabalha quer. Eles dão valor para coisas diferentes. Ó, doutor Carlos, talvez menos juridiquês mesmo. Talvez menos juridiquês, né? E teve uma empresa gigante que eu conversei aqui há uns 2 meses atrás e a reclamação deles foi exatamente essa. E a reunião, eu falei para eles, podem ir lá no escritório, a gente marca. Não, doutor, a gente não quer. A gente quer fazer uma reunião online mesmo. Nós estamos no Rio de Janeiro, a gente até poderia sair daqui, mas a gente não vai sair. A gente queria conversar aqui pelo Discord, pelo Google Meet, não importa. E a gente queria conversar aqui online mesmo. E a reclamação deles foi essa. A reclamação foi de que, olha, a gente tem aqui um escritório que parece que eles não entendem o nosso mercado, eles não conseguem falar aqui, né, a língua que a gente fala, eles não sabem o que é uma publisher, eles não conseguem entender, né, a dinâmica desse mercado, que a gente precisa de alguém que faça isso, alguém que consiga conversar com a gente com menos dificuldade. Porque eles dão valor para o tempo. Não querem perder tempo explicando para o advogado. E não querem saber se o advogado, se eu tinha um escritório bonito ou não. E tudo isso eu estou dizendo para você, gente, para resumir
a seguinte frase: não há necessidade de fazer investimento relevante num escritório físico no início aqui da atuação nesse mercado. Quer saber como que você faz para pegar os seus primeiros clientes? Entra num chat de um jogo e fica lendo o chat por 5 minutos. Aí você vai encontrar uns 3, 4, 5 delitos de injúria, de difamação, e é ali que você começa a entender como esse mercado funciona. E isso daí demanda uma série de ações, né? Quebra de sigilo telemático, uma queixa-crime e por aí vai. Aí o Carlos pergunta, né? Qual que é o melhor caminho para chegar nessas orgs? Chegar. Aí o Carlos pergunta assim, ó, chegar e dar a cara, né, num direct messenger lá, de Twitter ou Instagram para oferecer serviços. Essa é uma das formas, viu, gente? Você entrar em contato direto com o time. Talvez não para oferecer serviços diretos, mas para começar um assunto, puxar um assunto com o time. E um assunto sincero mesmo, sabe? Sei lá, o time venceu um torneio, um campeonato que você assistiu. Pô, vai lá e faz um elogio. E aí, quando responderem agradecendo, você vai lá e dá continuidade na conversa. Daí fala e se apresenta. Não, sou advogado, acompanho aqui o cenário, acompanho a atuação de vocês estão de parabéns e tal. Mas e aí, o que vocês estão planejando? E aí vai desenvolvendo o assunto. É uma das formas. Aí a gente tem as redes sociais, a gente tem toda essa questão de impulsionamento, a gente tem portfólios, a gente tem, enfim, uma série de outras prospecções ativas aqui que dão resultados, né? Enfim, aqui respondendo a pergunta do colega, né? Não precisa de um investimento financeiro alto, tá, gente, para iniciar aqui nesse mercado. Não precisa. Não precisa ter a preocupação de fazer investimento relevante no escritório físico. Não há essa necessidade, tá? Não há essa necessidade. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. Essa daqui, ó. Pergunta legal. Ó a pergunta do colega. Como perder o medo e se jogar de cara nas dificuldades? Como agir ao inicialmente se sentir perdido e sem saber o que fazer em determinado processo? Sempre quis seguir a carreira policial de delegado e vi nessa oportunidade de aprender sobre direito dos esportes uma chance de também atribuir isso na polícia judiciária. Eis que os crimes cibernéticos também tendem a crescer e crescer muito, tá? Pô, o direito penal, gente, a gente tem uma incidência gigantesca do direito penal aqui. Sejam esses delitos contra a honra, seja lavagem de dinheiro que tem acontecido assim a larga escala dentro do ambiente dos jogos. Se vocês pegarem a Lei Geral do Esporte, você vai ver uma série de delitos lá relativos aos torneios, a campeonatos oficiais. Então a gente tem uma incidência muito grande do direito penal aqui na seara, tanto gamer como dos esportes eletrônicos, tá? Mas olha a pergunta inicial aqui que é interessante, né? Como perder o medo de se jogar de cara nas dificuldades e como agir ao inicialmente se sentir perdido sem saber o que fazer em determinado processo. Isso daqui é uma dificuldade que todo mundo tem e eu tive muito no início da minha carreira. Porque quando eu comecei nesse mercado, gente, eu não tinha ninguém para conversar, eu não tinha jurisprudência, não tinha doutrina, não tinha absolutamente nada. É por isso que eu criei essa comunidade. Para que ninguém se sinta perdido e ninguém se sinta sozinho. Você está em dúvida, que é o que a gente vê aqui na comunidade fechada o tempo inteiro. Na comunidade fechada, a galera assim, troca ideia, né? Tá com qualquer dúvida, conversam lá. E o fato de você pertencer a uma comunidade, seja a comunidade que nós estamos aqui agora, seja uma comunidade fechada, isso é fundamental. Isso é fundamental para você não se sentir sozinho. E aí as pessoas falam, mas sei lá, vou estar no meio de um monte de concorrente. Gente, isso pode até ser verdade, né? Estamos todos no mesmo barco. Mas esse mercado ele é gigantesco, é muita coisa. É muita coisa. Por mais que você queira, por mais que eu queira, eu não consigo, né, conquistar todos os clientes. Porque tem cliente que não vai comer a cara, tem cliente que não quer, tem cliente que pega raiva, tem cliente que fala, pô, esse cara aí atua mais para um lado do que para o outro. Enfim, são clientes que eu não vou conquistar. Isso está dentro do script.
e esses clientes vão ser direcionados para alunos de vocês que estão atuando nesse mercado. E aí o mercado vai se retroalimentando. Né? Mas não se preocupem com isso. O mais importante é você ter um lugar onde você sabe que todo mundo faz a mesma coisa que você e que você possa compartilhar experiências, dificuldades, dores, intenções que você pretende fazer. Tanto é que para você subir de cargo aqui na comunidade com a doutora Luana, você passa por várias etapas aqui. E uma das etapas é você tutorar, por exemplo, novos membros. E a doutora Luana já tutorou muitos outros membros. Que a gente chama de programa Tutores e Tutorias, né? E aí a gente tem essa forma aqui de tangenciar, né, as dificuldades. E na comunidade você vai encontrar, assim, advogados que têm uma experiência muito grande na advocacia e você vai encontrar advogados que têm muita habilidade com jogos, mas ainda está começando na advocacia. Então uma coisa vai compensar a outra, né? E isso que é legal, porque essas coisas as pessoas vão se ajudando aqui. Isso é bacana, né? Gente, eu tinha mais aqui umas 20 perguntas, como eu falei aqui, selecionadas para responder. Só que já são 9 horas, nosso horário aqui de aula já passou. Nossos encontros duram de 45 a 50 minutinhos, como eu falei. E não se esqueçam que a gente vai ter amanhã de manhã, 8 horas da manhã, a segunda aula da jornada, hein? 8 horas da manhã, ela é liberada, depois dá para assistir, tá? Não tem problema. Mas tentem aparecer quem estiver participando da jornada às 8 horas, tá? E aí a gente vai começar a liberar alguns materiais aí pelos grupos e vocês precisam pegar senha, né? Vai ter senha. E... o Charles falou que tem audiência. Pô, Charles, que sacanagem, cara. Justa audiência, né? Essas audiências são... Tem grupo de WhatsApp, tá? Tem grupo de WhatsApp também, Charles. Se você estiver participando da jornada, você já deve estar num grupo lá direcionado. Você deve ter num grupo direcionado. E depois a gente vai abrindo aqui os outros, tá? Então, ó, amanhã às 8 horas a gente tem essa nossa aula aí, nossa segunda aula, tá? E aí na quinta-feira tem a terceira aula também às 8 horas. Tá? Quinta-feira é feriado, ninguém tem desculpa. Todo mundo tem que assistir a terceira aula de quinta-feira, hein? Tá bom? Então acho que é isso aí, gente, ó. A quinta-feira a gente não vai ter o nosso encontro aqui tradicional, tá? Como é feriado a gente não vai ter. Aí na terça-feira que vem, live normal. Tá bom? Então acho que é isso aí. Galera, obrigado aí pela companhia agora à noite. E a gente se fala agora amanhã às 8 horas e em live de novo na terça-feira que vem. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, gente. Valeu!